Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. Essa edição é de número 86, mas o tempo passa rápido, hein, assinante do 14? Já estamos aqui há tanto tempo trazendo para você a boa notícia, a boa informação, a melhor entrevista aqui da nossa cidade. E hoje não vai ser diferente, né, Guilherme Verano? Sem dúvida nenhuma. E como sempre a gente traz assuntos relevantes, e hoje um muito importante, um assunto que ele pode até se confundir com terapia de casal, de relacionamento. Por quê? Distúrbio do sono, ronco, isso pode destruir relacionamentos, minha gente. E é claro, o Joséval vai apresentar a nossa convidada, e a gente começa sempre nesse clima de bom humor para falar do assunto que, por vezes, é embaraçoso, não é mesmo, Joséval? Pois é, Guilherme Verano, assinantes do 14, a gente tem o prazer de trazer aqui uma profissional aqui da nossa cidade, que já é reconhecida aqui na nossa cidade, a doutora Anilce Bonfim. Seja bem-vinda ao nosso Alto Astral no 14. Obrigada, Joséval. É um prazer estar aqui. É um prazer poder informar para vocês um assunto muito relevante e que faz diferença na nossa qualidade de vida. A doutora Anilce, ela é especialista em ortodontia, em ortopedia facial também, não é? Agora eu queria perguntar para a senhora, para chegar onde a senhora chegou, qual o caminho que foi trilhado? A senhora formou aqui em Anápolis, fez a especialização fora, como que foi? Então, eu sou do interior de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, e vim para Anápolis ainda criança, fiz odontologia aqui na FOJOP, na época era FOJOP, e fui fazer a especialização em Bauru, que é centro de referência em ortodontia, no Hospital de Reabilitação para Fissurados. Fiquei lá 8 anos cuidando de fissurado e de reabilitação em pessoas com distúrbios e fiz ortodontia e ortopedia lá. Depois voltei para Anápolis e continuei atuando e fui para São Paulo, onde eu fiz distúrbio do sono e DTM em Bauru também. E aí vai trilhando, né? Porque já tem um pouquinho de anos nas costas, então já deu tempo para arrumar uma bagagem, né? Isso. Mas a gente fica feliz, né, Guilherme Verano, de ver uma pessoa aqui do interior de Goiás, criada aqui na nossa cidade, estudou aqui, buscou se especializar fora e está aqui na nossa cidade resolvendo o problema da nossa comunidade, daqueles que necessitam do atendimento da doutora Anilce, um atendimento que a gente entende que é de qualidade, porque o marketing é feito boca a boca, né? Quando alguém tem esse tipo de problema, eu já ouvi em algumas rodas, procura a doutora Anilce. Então, quando a gente buscou a doutora Anilce aqui, é porque a gente entende que ela tem feito um bom trabalho, ela vai contribuir muito com você, assinante do 14, nesse nosso bate-papo de hoje. E detalhe, né? O sorriso acho que é um dos bens mais preciosos que a gente tem, né? Ela vem de uma terra de pedras preciosas. Né? Lidava com esmeraldas, né? Então lidar com sorriso, para o sorriso não ficar amarelo. Então, Verano, mas além do distúrbio de sono estar, às vezes, nas terapias de casais, a gente, quando fala em distúrbio do sono, a gente sempre pensa no médico, na clínica, não é? Que a pessoa às vezes vai lá dormir na clínica e fazer o exame assim, assado. Eu queria perguntar para a doutora Anilce, o que tem a ver a odontologia com distúrbio do sono? Então, eu vou começar pela minha parte de especialização básica, que é a ortodontia. Certo. Quando você tem uma criança e ela começa a respirar pela boca, isso deve ser levado em consideração, porque é um início de uma criança que tem grande possibilidade de vir a roncar. E às vezes a criança em si também já ronca, porque o arco bucal dela, a maxila é estreita, não cabe a língua na porção superior do palato, e a língua baixa, a mandíbula pode estar mais curta, a via aérea pode estar obstruída e leva ao ronco. E com o passar do tempo, isso dá para ser trabalhado enquanto criança, porque o osso é maleável e dá para ser trabalhado, estimulado o crescimento desse osso, para o espaço ficar suficiente para a língua, e a língua não se posteriorizar e ocupar um espaço que não é dela, que é o espaço das vias aéreas. Porque quando acontece um ronco, é porque alguma estrutura está no espaço em que não é dela.
A via aérea precisa estar desobstruída para que o ar passe. Quando o ar passa e encontra um obstáculo, que seja do palato mole, que seja da base da língua, que está posteriorizada, ela faz essa vibração. E acontece o som, né, que é o ronco. O ronco é um som. Ele fecha a passagem um pouco, mas o ar continua passando. Quando esse ar não passa mais, aí acontece uma alteração maior, que é a apneia. E aí a odontologia entrou como especialidade que é direcionada à cavidade bucal. Antes, esse tratamento era feito por médicos, normalmente por uma cirurgia de aumento do palato. Só que a maioria das vezes essa cirurgia não resolvia e possibilitava uma alteração na fala, porque o problema não estava no palato, e sim na via aérea em si, no estreitamento dessa via aérea. Quando a mandíbula é posteriorizada, a mandíbula é curta, o espaço para a língua fica diminuído, e a língua tem que ir para trás, principalmente quando deita. Quando deita, a gravidade leva a língua para a região posterior, e ela ocupa um espaço que não é dela. Quando você tem, ainda criança, possibilidade de fazer esse tratamento, há uma abertura desse arcabouço, uma abertura dessa cavidade, a língua anterioriza, você melhora a respiração, por isso uma atenção deve ser dada à criança respiradora bucal, e aí você altera na formação. Quando a pessoa já é adulta, não tem mais como alterar ortodonticamente. Aí teria que ser ou com cirurgia, para a abertura desse osso cirurgicamente, que é uma porção mais invasiva desse tratamento, ou com um CPAP, que é um aparelho que introduz o positivo e abre as vias aéreas positivo, e o CPAP é o tratamento ouro da apneia, do ronco, só que grande número de pessoas não adaptam, não aderem a esse tratamento, porque é um tratamento realmente constrangedor. Você dormir com uma máscara e, além de ser constrangedor, tem o som do compressor que fica injetando o positivo. Então, a odontologia entrou e é nova, há mais ou menos uns 10 anos, 10, 12 anos que eu fiz essa especialidade, que ainda é uma capacitação, ainda não é considerada especialidade. Você faz uma prova dirigida por médicos, que te avalia para ter a possibilidade de fazer esse tratamento em conjunto com o médico. Não é um tratamento odontológico só. O tratamento da apneia, da dor, que depois a gente pode falar sobre isso, é um tratamento multidisciplinar. Você precisa da atuação do médico, da atuação do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo. É um trabalho conjunto para que o sucesso que venha, né? Então, como a medicina não ocupava toda a área, e é uma área muito específica da odontologia, a formação bucal, a base do rosto, a mandíbula e a maxila, a odontologia começou a estudar esse viés que tinha no tratamento do distúrbio do sono. E entrou além de avaliar durante o crescimento, entrou com ajuda à mandíbula, ao crescimento da mandíbula, um reposicionamento da língua, para que a via aérea pudesse ser desobstruída e acontecesse a respiração normal. Porque quando a gente fala em ronco, a gente fala num som, um barulho, que não é a porção mais perigosa do distúrbio do sono. Você deita, então, normalmente com a posição em decúbito dorsal, a gravidade leva a língua para trás, o palato mole também, e eles invadem o espaço que é da via aérea. Quando o ar entra e encontra essa estrutura mole, ela vibra, fazendo o som do ronco. Quando há um momento em que esse som para, ele cessa, e a pessoa faz um silêncio. Esse silêncio, até 10 segundos, ainda é considerado normal, em algum número, em um número menos de 5 por hora. Mas quando esse som que acaba e inicia o silêncio, que a pessoa está roncando, e de repente ela silencia. E aí, depois de um tempo, ela procura ar, porque as células estão asfixiadas. O ar que entrava no pulmão acabou. E aí o oxigênio que do pulmão entra nas células sanguíneas e distribui e oxigena todo o corpo, cessou. E aí começa a morrer células.
Aí está o perigo de morte iminente mesmo de pessoas que têm apneia. É um assunto muito sério, é tão sério que hoje o DENIT já está quase que com uma norma de que todas as pessoas que dirigem em transportadora, dirigem caminhões, faça exame para avaliar o quanto ele dorme, como está o sono, quanto de apneia ele tem, porque quando a pessoa tem um sono muito irregular, com muita apneia, com muito ronco, ele não se restaura. E durante o dia ele dorme até de olho aberto. O cérebro desliga em alguns momentos e que pode acontecer acidentes. É um apagão mesmo. Apagão. E agora o detalhe que a senhora estava falando aí, em relação a crianças. Quando que o papai, a mamãe que está acompanhando, ele deve ficar atento a alguma anormalidade da criancinha? É normal ela roncar quando é pequenininha ainda? Fator genético também, que é claro, a gente herda as características, inclusive de mandíbula, dos pais, das mães. Se o pai e a mãe tem, necessariamente a criança vai ter, de que forma funciona isso? Quais são os sinais de alerta para o papai e a mamãe ficarem ligados? Então, se sua criança é agitada para dormir, ela movimenta muito na cama, ela dorme de boca aberta, de vez em quando você percebe que o travesseiro está molhado de saliva, significa que a criança está usando a boca para completar a oxigenação que ela precisa durante o sono. Uma baba além do normal seria um sinal de alerta? Então, baba normalmente não é normal, porque o normal é você dormir de boquinha fechada e deglutir a saliva durante a noite ou durante o dia. Mas quando começa essa secreção a molhar mesmo o travesseiro, você percebe que a criança está precisando abrir a boca para completar a respiração que ela deveria ter normalmente pela via aérea superior, que é o nariz. É um primeiro indicativo. Primeiro indicativo, o crescimento começa a ficar muito vertical, a boca normalmente fica mais aberta para completar, e é uma criança que durante o dia tem algumas características, ela cansa muito rápido, ela vai correr, fazer as atividades do dia a dia dela, ela cansa mais rápido do que as outras crianças normalmente. E elas desenvolvem menos a mandíbula. Então, o crescimento começa a ficar mais vertical do que horizontal. O rosto não fica tão redondo. Mesmo a criança tendo as características herdadas dos pais, dá para trabalhar para essa mandíbula ficar um pouquinho mais compatível com a maxila. Doutor, então, o Verano fez uma colocação muito boa aí. Se os cuidados forem tomados desde pequenininho, a lógica e o tratamento foi realizado é não ter o problema do ronco na vida adulta. Então, não é só a base da mandíbula que determina uma pessoa ser roncadora. Ela começa a roncar também quando engorda. Quando você ganha peso, cria-se uma cinta de gordura em volta do pescoço. Normalmente a pessoa tem um pescoço mais grosso, né, com uma cinta de gordura, e essa cinta de gordura ela não distende na respiração. Quanto mais grossa, quanto mais a pessoa engorda, mais grossa fica e mais rígida essa cinta de gordura em volta do pescoço, fazendo com que a via aérea fique menor ainda, porque como ela não distende, a via aérea fica diminuída. Então, o ganho de peso é muito importante para o roncador, né? Então, perdendo peso, tendo uma mandíbula adequada, a mandíbula e a maxila, o terço inferior da face equilibrada, a língua bem posicionada, a possibilidade de ronco é menor, bem menor. Tá? Então, o cirurgião dentista entra nessa questão na fase de criança, seria? Deveria ser, tá? Porque você já cria um equilíbrio para o crescimento da criança, e a criança cresce mais, uma criança que respira melhor, e ela tem um desenvolvimento melhor até na escola, porque uma oxigenação maior vai fazer com que a criança tenha mais capacidade cognitiva e de retenção do que ela aprende. Então ela memoriza melhor. Quando você respira mal, que você dorme mal, você normalmente tem uma memória menos cognitiva, tem uma memória menor. Assim também é para o adulto. O adulto começa que dorme mal, ele começa a ter um déficit de memória. A capacidade cognitiva durante o dia fica ruim, porque tudo que a gente aprende, tudo que a gente encontra, tudo que a gente conhece é fixado durante o sono REM.
Então, o sono, além do descanso, ele tem uma capacidade de fixação, de memorização do que você aprende durante o dia. O sono REM seria aquele sono profundo. É o sono profundo. É o sono, é chamado REM porque chama Rapid Eye Movement. A pessoa está dormindo e o olho, a pálpebra vibra. Então, é a porção mais profunda, tem a fase N3 também, que é muito profunda, mas a fase REM é a fase onde sonha. Normalmente, a pessoa que dorme mal, ela começa a falar, nossa, tem muito tempo que eu não sonho. Porque a fase do sonho é a fase REM. Então eu tô dormindo bem. Tá sonhando, isso é bom. Cada sonho sem pé nem cabeça. Mas é sonho, né? Tá tudo Mas é certo. sonho. Então, na fase adulta, o cirurgião dentista não tem muito como contribuir, não? Tem muito. O que a gente analisa se o adulto chegou para ser analisado o sono, o ronco? Normalmente ele vai em casal, se ele é casado. E o ronco, normalmente, é dito pelo companheiro ou pela companheira, dependendo de quem ronca. Eu tenho muitos pacientes mulheres. O número de distúrbios do sono, de ronco e apneia em homem, é maior até que a mulher entre na fase da menopausa. Por quê? Porque nesse período há um aumento maior da flacidez muscular. E com a flacidez muscular, a mulher sobe no ranking de ronco também, né? E aí ultrapassa um pouquinho o homem, porque o tecido mole fica mais flácido e ela começa a roncar, por falta de hormônios, né? Durante a fase de... E ele chega no consultório, esse ronco normalmente é determinado pela esposa ou pelo esposo, e vai falar, olha, ele está roncando muito que eu não consigo dormir. Ou então ele está roncando, e aí ele está em decúbito dorsal, de barriga para cima, ele está roncando, mas eu cutuco ele vira e para de roncar. Esse ainda é analisado como um ronco posicional, que a capacidade do paciente, do meu paciente, ou da pessoa virar e parar de roncar é um tipo de ronco. Mas existe uma situação mais avançada em que ele virar de lado não é o suficiente mais. Enquanto virar de lado é suficiente, o que a gente faz? Orienta o companheiro, se é a mulher e o homem está roncando, coloca um bolsinho no pijama atrás, coloca uma bolinha de tênis para evitar que ele deite de barriga para cima. É isso. Então ele fica... Hoje tem um aparelho canadense que coloca na cintura para a pessoa acostumar a não deitar de decúbito dorsal, que a hora que ele vira, tem um sensorzinho que dá um choque. E aí ele vira. Mas a gente, como brasileiro é criativo, né? Coloca um bolsinho no pijama, uma bolinha, e fica muito mais barato, e funciona também muito bem. Então, essa é a posição de decúbito dorsal, o ronco posicional que a gente chama. Mas acontece de estar mais avançado, que não é só posicional, ele de lado ele ronca também. Mesmo a posição considerada mais confortável, que é a posição fetal. Então, existe essa posição ideal para dormir? Existe. A posição ideal para dormir, para qualquer pessoa, não é só para quem ronca, é de lado. Então você analisa inicialmente a altura do seu travesseiro. A gente tem um espaço, tudo que Deus faz em nós tem um propósito. E essa altura de pescoço, de ombro, também tem. Quando você deita, você vai procurar um travesseiro que seja adequado para você, você vai experimentar. Coloca o travesseiro acima do ombro e a pessoa atrás de você vai olhar e ver se a sua cabeça continua em linha reta à coluna. O ombro continua no mesmo nível. Se o meu travesseiro é baixo, meu pescoço vai ficar assim. Esse músculo vai ficar todo distendido e esse contraído. Eu vou acordar com dor. Dobrando o travesseiro. Não funciona, porque normalmente você dobra o travesseiro e passa. Aí sua cabeça vai ficar assim. Aí você vai fazer o problema ao contrário. Então o travesseiro tem que ser analisado e de vez em quando você aumenta o silicone do travesseiro, porque ele vai perdendo altura. Isso não é importante só para o ronco. É importante para a dor cervical. Você evita de ter torcicolo. Porque às vezes a gente amanhece com dor nas costas, mas puxa vida, eu estava descansando, repousando aqui, dormi sem dor nas costas, amanheci com dor nas costas. Por causa da posição.
A posição é muito importante. Às vezes, eu já tive paciente que chegou no meu consultório com uma dor no ombro e já tinha procurado vários profissionais. E aí, com uma conversa, com a avaliação clínica, ele explicou que ele dormia com o braço erguido debaixo da cabeça. E essa posição, com o passar do tempo, você dorme. O normal é você dormir 7 horas, pelo menos, né? Deveria ser, porque hoje se dorme muito pouco por causa do celular, infelizmente. E a luz azul do celular, nós vamos mudar um pouquinho o assunto, mas ainda está dentro. A luz azul do celular estimula ficar acordado, porque ela evita que forme a melatonina. E a melatonina é o hormônio que faz com que você durma. Se você não produz melatonina, você não dorme. Aí você pode estar deitado com o aparelho na boca, roncando, sem ronco, mas você não dorme porque não tem o sono, né? Para que a melatonina seja produzida, você tem que estar longe da luz azul. Tem que criar um ambiente adequado para dormir. Então, a gente orienta muito, nós orientamos no consultório, de que assim como a gente se prepara para almoçar, para sair, você toma um banho, passa um perfume, veste uma roupa legal, você tem que se preparar também para dormir. O quarto tem que ser um ambiente adequado, arejado, escuro, sem som. Televisão não é no quarto, lugar de televisão é na sala. Quarto é lugar de você dormir, amar, só. Bater um papo com a esposa, com o companheiro, mas não é lugar de você assistir televisão. Tá? Então, até leitura, se você for fazer, tem que ser sentado. Ou numa mesinha, mas a cama é para dormir. E aí está adequado o quarto, está adequado, você está preparado para dormir com um pijama, uma camisola confortável, né? O ambiente está confortável, não está muito quente, então tem um ar-condicionado, ou está frio, tem um cobertorzinho, mas está preparado para esse ambiente. Ser agradável e você relacionar a um ambiente que é do sono, né? Coisa simples, tanta coisa, né? E que a gente complica, né? Complica. Bota a televisão no quarto, além de estar olhando a televisão, está olhando o celular. Também se brincar, você já lê um livro junto também ao mesmo tempo. É verdade. E, né, a gente complica tudo. Não cria um ambiente adequado, né? Os processos naturais aos quais a gente se acostumou ao longo dos milênios, aí vão sendo quebrados. Vão sendo quebrados. Por isso, hoje, assim, hoje a gente encontra muitas pessoas ansiosas, porque não dormem bem, e pessoas que procuram coisas que não são tão importantes e não estão felizes com a vida que têm. E antes se vivia muito bem, batendo um papo com o vizinho, né? E tendo tempo maior para dormir. Hoje se dorme muito pouco. E 5 horas, 4 horas, 5 horas e meia de sono é insuficiente para que você descanse, para que você fixe o que você aprende, para que você restaure, para que você não tenha durante o dia sonolência. Tem pessoas que não podem parar no sinaleiro que dá uma cochilada, porque não dormiu bem durante a noite, né? E são pessoas normalmente muito nervosas, irritadiças, e deve se equilibrar. Tudo tem que ter bom senso, tem o tempo de estar produzindo e tem o tempo de descansar. Para tudo na vida é isso, né? Há tempo para tudo sobre a terra. Você tem tempo de plantar e tempo de colher. Você tem tempo para trabalhar e tempo para descansar também. A gente está nesse assunto aí da questão do ronco ainda e do sono. Fala um pouquinho para a gente mais sobre a questão da apneia. Então, o paciente me procura com uma reclamação, com o dado de que está roncando e que ele não percebe, mas que a esposa está incomodada e que cutuca ele, mas ele em si não percebe. Ele me procura com esse assunto, com essa reclamação. Eu solicito o exame. O exame chama-se polissonografia. Você dorme em uma clínica e vai ser avaliado durante toda essa noite. Você dorme com sensor, faz o eletrocardiograma durante a noite, tem o aparelho, um microfone perto do nariz, e uma cinta que vai registrar o batimento.
vai avaliar se a pessoa tem movimento excessivo dos membros inferiores, porque não é só o ronco e a apneia que são distúrbios do sono. Existem pessoas que são sonâmbulas, que levantam, que conversam. Tem pessoas que levantam, vai na cozinha e come, e no outro dia ela não sabe disso. Tem pessoas que têm dificuldade para iniciar o sono, mesmo sem a reclamação, o problema de roncar, ela não se diz, não se sente roncador, não tem a reclamação de roncar, mas ela dorme difícil para dormir, difícil para manter o sono. E aí entra um trabalho conjunto com o médico, porque tem médicos especialistas em distúrbio do sono, que tem otorrino, tem neurologista que faz essa especialidade também de distúrbio do sono. E aí vai entrar com medicação para equilibrar, para restaurar essas fases do sono que está desequilibrada. Mas o paciente veio a mim com, às vezes até indicada pelo próprio médico, com a queixa de ronco. E aí eu faço a solicitação de uma polissonografia, ele vai numa clínica, aqui em Anápolis tem uma clínica especializada para fazer a avaliação do sono, vem para mim de volta com um laudo. Esse laudo vai determinar o quanto a pessoa ronca, quantos distúrbios do sono tem de apneia, hipopneia. E o que significa apneia? A apneia é a não oxigenação, é a parada de oxigenação, de respiração durante um tempo maior do que 10 segundos. É aquele silêncio. E aí ela fica asfixiada, porque as células começam a não receber oxigênio. E aí as células que são mais sensíveis, do cérebro principalmente, começam a morrer. Grande possibilidade de AVC. Então, é uma alteração, um distúrbio muito sério. Existe, nessa avaliação do sono, é visto o quanto a apneia, quantas paradas respiratórias ele tem por hora, mas tem a situação também que há uma introdução de oxigênio, mas uma quantidade muito pequena. Menos de 30% de oxigênio entra só na via aérea. É a chamada de hipopneia. Então, são alguns problemas que acontecem durante o sono. A pessoa ronca, a pessoa tem um bloqueio de oxigenação, que é a apneia, a pessoa tem uma diminuição da passagem do ar, mas a quantidade de oxigênio que passa é insuficiente, e aí ela acaba abrindo a boca para respirar, mas resseca, baba, não tem uma oxigenação adequada, porque o nariz foi feito para preparar esse oxigênio que vai entrar no pulmão, ela aquece. Então, o paciente começa a ter problemas respiratórios, e às vezes tem o que a gente chama de resistência das vias aéreas, ela tem que forçar para respirar. Então, são vários os distúrbios que tem do sono. O paciente chegou com essa característica, eu vou avaliar qual é o crescimento dele, o tamanho da mandíbula, o tamanho da língua, como é que isso vai dar, a capacidade que o paciente tem de avançar a mandíbula, porque é em cima desse avanço que é confeccionado o aparelho, porque o tratamento, eu comecei a dizer que o tratamento é através do, antigamente, cirúrgico, depois entrou o CPAP e a odontologia veio com o aparelho intraoral, que é um aparelho que se coloca dentro da boca, tem um arcabouço superior que encaixa nos dentes superiores e um arcabouço inferior que encaixa nos dentes inferiores. Essa porção inferior, ela é feita, medido com um aparelho específico para isso, mas feito com um avanço. Então, quando se coloca o aparelho dentro da boca, a sua mandíbula fica avançada. Quando avança a mandíbula, avança toda a base da língua, a língua também avança, e aí acontece o aumento da porção posterior, e aí o ar fica com a passagem desobstruída. Aí cessa o ronco e consegue a oxigenação necessária para o pulmão, para o cérebro. É a resolução onde a odontologia entrou com o aparelho intraoral. Esse aparelho é removido de manhã, recolocado durante a noite, é como se fosse o óculos. Você não para de roncar, não é um tratamento corretivo. Você não vai parar de roncar com o tempo que você usa esse aparelho, não. Enquanto você estiver usando esse aparelho, você não ronca. Você tirou o aparelho, dormiu sem o aparelho, vai voltar a roncar. Porque ele reposiciona a mandíbula, reposiciona a língua e aumenta o espaço da via aérea posterior à língua, né? E é como se fosse um óculos mesmo. Você coloca o óculos, você enxerga. Você tira o óculos, você volta a não enxergar. Então ele corrige a sua respiração enquanto você está com o aparelho.
E é uma situação que menos constrangedor do que o CPAP. Eu tenho paciente que viaja muito e às vezes ele ronca até na poltrona do avião. Então ele abre a bolsa, põe o aparelho dentro da boca e dorme e a via aérea fica desobstruída. Ele é mais confortável então do que o Muito CPAP. mais confortável. E não vê, novidade, e não vê, também. você não vê. Então, eu estava no carro com um monte de fotos e aí eu vim, e depois, quando eu cheguei aqui, eu falei, devia ter trazido. Eu acho que muitos dos nossos assinantes, de quem está nos acompanhando aí pela internet, nas redes sociais, talvez não sabia dessa informação também. Eu sei do CPAP, conheço algumas pessoas aí ao meu redor que usam o CPAP, muitos reclamam do CPAP, não é? Então aí, ó, quando a doutora Cláudia me sugeriu que te convidasse para esse bate-papo aqui, ela até disse, ela vai trazer algumas novidades aí. Porque ela frisou bem, né? E até nesse sentido, a senhora citou a presença de casais. Muitas vezes os casais procuram. Porque geralmente um fica, não, ele que ronca, não é ela que ronca. Acontece muito isso. Mas quando só um ronca, é importante a presença do outro que observa aquilo ali, para inclusive passar o diagnóstico que a pessoa que está roncando, evidentemente está dormindo, ela pode sentir alguma coisa, mas não tem aquele diagnóstico. Então é importante a presença do parceiro, se for o casal? Sim, é importante porque ele determina o sono. E existe até umas histórias interessantes que Não, imagina, agora entra na terapia de casais aqui que eu falei. Né? Foi um casal, já foram vários, mas um casal em específico, o marido levou a esposa, porque a esposa roncava, estava roncando muito, incomodando. E ela, muito de boa vontade, foi fazer o tratamento, assumiu a responsabilidade que ronca, porque normalmente mulher não tem dificuldade de assumir que ronca. Ela está mais pronta para entrar no tratamento. Quando ela começou a usar o aparelho intraoral, cessou o ronco dela, mas o ronco no quarto continuava. E aí o marido percebeu que ele também roncava, e roncava mais que ela. Mas ela era uma senhora muito cuidadosa com o marido, não teve coragem de dizer para ele que quem estava roncando mais era ele, né, para não deixá-lo constrangido. E aí ele também fez o tratamento e agora acredito que estejam muito bem. Coisa boa, né? Agora todo mundo que ronca tem apneia? Não. O ronco normalmente é um quadro inicial. É o que chama primeiro atenção. É muito difícil uma pessoa ter apneia sem o ronco. Mas às vezes acontece de roncar na primeira fase, começa roncando, e com o passar do tempo, cada vez o tecido mole vai ficando mais flácido e mais volumoso, e a pessoa começa a ter apneia. Mas acontece de ter roncadores que não têm apneia, que conseguem respirar bem. Agora, a apneia pode levar a outras doenças? Pode. AVC pode levar a uma sonolência excessiva pela falta de oxigenação, a falta de memória, a memória fica muito ruim, a diminuição da libido, diminui o desejo sexual, porque se não oxigena bem, se não dorme bem, ele não vai ficar uma pessoa satisfeita, reorganizada, porque o sono faz essa limpeza no organismo e reestrutura para que a gente encare um novo dia restaurado. Com o passar do tempo, você tem apneia, não dorme bem, porque a apneia faz a diminuição da oxigenação, faz com que a pessoa acorde com dor de cabeça. Acontece eu estou acordando de manhã, eu estou sentindo dor de cabeça, às vezes por falta da oxigenação durante a noite. Nossa, rendimento em todos os sentidos. Todo. E assim, desequilibra toda a vida, né? Porque o sono é muito importante. O sono te prepara para você ter força para o dia a dia. Normalmente existe uma situação interessante que a pessoa que não dorme bem, ela ganha mais peso por causa dos hormônios que são produzidos durante a noite. De uma pessoa que não dorme é o hormônio de ganho de peso, da grelina. Então ele tem mais apetite do que uma pessoa que dorme bem. E aquela pessoa que fala, não, eu durmo 3, 4 horas por noite, balela, né? Não, assim, que ele dá conta de se recompor, né, readquirir a condição para trabalhar no outro dia com 3, 4 horas de sono, não dá. Então, tem pessoas que têm um relógio biológico diferente. O que a gente analisa para ver se a pessoa está abastecida? Ela é uma pessoa que produz bem no outro dia, não tem sonolência excessiva durante o dia
E a memória boa, existe pessoas que às vezes com 4 horas de sono está reabastecido. Mas esse resultado, não adianta você falar só, não, eu durmo 4 horas e estou bem. Como é que você rende no outro dia? Você está bem, disposto, sem sono, a sua produção é excelente, você tem uma memória boa? Tá, tudo bem. Tá ok. Doutora Nilce, o que é a dor orofacial? Então, não é uma das especialidades, mas não é só dor orofacial. Todas as dores que dá do pescoço para cima é dor orofacial, dor da boca e da face. Mas é uma especialidade que está atrelada à DTM. A especialidade é DTM e dor orofacial. DTM é um distúrbio que se tem das articulações temporomandibulares. A mandíbula é o único osso no nosso corpo que tem 2 articulações em um osso só. Então, se eu abro a boca, eu estou movimentando 2 articulações para que a minha boca abra e fecha, para que eu degluta, para que eu fale, para que eu mastigue. Então, quando há um desequilíbrio nessas articulações, nós temos a disfunção temporomandibular, que é a DTM. Entre esses 2 ossos, a mandíbula e a base do crânio, que são as estruturas para essa DTM, para essa TM, que é uma articulação têmporo do osso temporal, mandibular da mandíbula, então aqui tem uma articulação que conecta esses 2 ossos. Entre eles tem um disco. Esse disco é como se fosse o menisco do joelho. Ele é uma estrutura cartilaginosa que está entre essas 2 bases ósseas, que evita que esses 2 ossos se contactem e desgastem. E dentro dessa estrutura tem uma viscosidade, um tecido viscoso e alino que faz com que essa estrutura, o disco articular, se movimente para você abrir e fechar a boca sem som. Se eu não tenho um equilíbrio da minha boca, se eu durmo com a mão debaixo do queixo, se eu fico apoiando o queixo muito tempo, eu estou fazendo com que essa estrutura fique deslocada, porque é um osso com 2 articulações. Se eu mastigo mais de um lado do que o outro, eu estou sobrecarregando uma articulação mais do que a outra. Então, essas 2 articulações, todas as 2 com disco articular, esse disco começa a ter um desgaste diferente. E pode acontecer de, às vezes, você abrir a boca e ter um estalido. E faz crack. E acontece também, se esse disco desloca, você pode abrir a boca e travar. E aí não consegue fechar. Ou fechar a boca e travar, não consegue abrir. É o travamento de boca aberta ou de boca fechada, depende do momento que esse disco desloca e não retorna. Com o passar do tempo dessa alteração, nós podemos ter um desgaste nessa articulação. E aí o estalido deixa de ser estalido e passa a ser uma crepitação. E pode acontecer de ter uma degeneração nessa região. Assim como a gente tem uma alteração no joelho, a gente tem também uma alteração na articulação temporomandibular. Infelizmente, essa articulação ainda não é muito estudada, não é levada muito em consideração. Com o passar do tempo e do estudo que se tem feito, tem se dado uma atenção muito grande a essa articulação, principalmente por esse período agora ser um período de pessoas ansiosas, de pessoas que estão correndo atrás do que não perdeu. Entendeu? São pessoas que não estão satisfeitas com o que têm. Porque, infelizmente, as redes sociais nos levam a ver a vida do vizinho. E a vida do vizinho é sempre melhor do que a nossa. Eu né? posso puxar a curiosidade, voltando lá para trás, porque tem a questão, a respiração influencia muito. Uhum. A gente vê hoje crianças que amamentam muito pouco. E aquele processo de sugar o leite da mãe, aquele processo respiratório é importante. É importante. Quando a mãe interrompe isso muito cedo, e a gente vê algumas nem amamentam, pode influenciar na criança? Influencia, mas não influencia a ponto de não ser corrigida essa situação, para que a mãe não sinta culpa, né? Eu não consegui amamentar, meu filho vai respirar pela boca. Não. Por quê? Porque se você perceber que a criança está respirando, tem como corrigir isso. E o padrão de crescimento da criança também determina. Por exemplo, uma criança que tem um crescimento mais vertical, ela tem muito mais possibilidade de ser respirador bucal do que uma criança que tem uma genética de um rostinho mais redondo, de um crescimento mais equilibrado.
É lógico que a amamentação estimula a cavidade bucal, o crescimento dela de forma adequada e também a competência dos lábios. Mas tudo isso é corrigido se você tem conhecimento disso e intervém no período correto, né? Então, assim, é lógico que é importante, a amamentação é muito importante, mas às vezes chega no meu consultório mães que se sentem culpadas porque não conseguiram amamentar, porque não teve leite suficiente. Supre com complemento, com bancos de leite que existe e a criança consegue crescer bem para seguir o processo. O problema é a vida, tem que ter um bom senso. Tudo se contorna se você tem bom senso, né? E o que a gente estava falando de ansiedade, voltando para a DTM, é que hoje as pessoas estão trabalhando muito, querendo ter muito para deixar para os filhos e às vezes nem deixando a possibilidade dos filhos correrem atrás de alguma coisa por eles mesmos, né? E os pais andam querendo, eu tenho que fazer isso para o meu filho ter uma possibilidade de vida melhor. Mas quem diz que vida melhor para o seu filho vai ser ele ter tudo, né? Ele correr atrás de alguma coisa por ele também vai ser importante. E isso está fazendo com que pessoas fiquem muito ansiosas e elas começam a apertar os dentes, que é o bruxismo. E eu tenho essas 3 especialidades, não é à toa, elas têm tudo a ver, uma com a outra. E a minha escolha dessas especialidades foi de que eu vejo o ser humano como um ser inteiro. Eu não vejo meu paciente como dente e boca. Ele é um paciente que tem estrutura, que pode ter dor de cabeça, que tem dor no ombro, que tem uma postura que vai crescer com a coluna legal. Então, hoje, as pessoas estão ansiosas demais, apertam os dentes, que leva ao bruxismo. E o bruxismo leva a dor de cabeça e leva à disfunção. Doutora Nilce, por que esse nome bruxismo? Eu estava numa conversa em família, aí lá, eu gosto desse exemplo, o Guilherme Verano fica me olhando assim, mas é verídico, o Guilherme Verano. Eu estou repreendendo. A mãe disse assim, meu filho está rangendo os dentes demais. Aí cara muito intelectual, né? Só isso tem um nome. Certo. É bruxismo. Mas por que bruxismo? Tem a ver com bruxa? Como é que é? Por que isso não? Tem assuntos que a gente conhece, mas não sabe a origem, né? É normal que... Não, esse bruxismo não é de bruxa, não tem nada a ver. Tem a ver com briquismo, com a capacidade de desgaste nos dentes. Então, o bruxismo é um briquismo. A adaptação da língua portuguesa. Exatamente. Então, assim, mas está dentro da. É real. Esse bruxismo tem a ver com. Na linguagem, vem de briquismo e é uma alteração que se dá quando os dentes se contactam. Tem nada a ver com maldição, não? Não, tem nada. Às vezes tem maldição de você não conseguir pagar sua conta e aí você fica ansioso e acaba apertando os dentes, né? Então, assim, está muito ligado à ansiedade. Então, tem um aplicativo no seu celular que você pode acessar que chama Desencoste. Você vai baixar esse aplicativo, ele vai orientar como é que você fica no seu dia a dia. Não é com o pai de santo, né? Não, desencoste os seus dentes. Vocês estão muito ligados ao espiritualismo. Não, é o que a gente aborda todas as possibilidades aqui, né? Não tem essa possibilidade. Então você vai baixar, e isso é uma dica muito importante, além da dica de posição para dormir, essa é uma outra dica que é muito importante. Você vai entrar, esse aplicativo é free, é de um dentista estudioso e que fez esse estudo e deu de presente para os brasileiros, que chama Desencoste. Você vai abrir esse aplicativo, ele vai explicar como é que você tem que estar posicionado a sua boca durante todo o dia. Quando você respira e termina a sua respiração profunda, a hora que você termina de relaxar e o final da respiração, essa é a posição correta que você tem que ficar com seus dentes. A musculatura em repouso, relaxada, os lábios em contato e os dentes separados. Essa é uma postura em que toda a sua musculatura descansa, em que seus dentes não estão com sobrecarga, que os ligamentos estão relaxados. É uma posição de restauração.
Restauração do periodonto dos dentes, restauração da língua. Então, esse aplicativo vai te orientar e aí você vai ajustar ele para quando você quer que ele toque, se a cada 1 hora, se a cada 30 minutos. A hora que ele apitar, você tem que estar desse jeito. Lábio em contato, língua relaxada, sem pressionamento e dente separado. Então você vai estar... E isso você fazendo essa cognição de por um período, você avaliando como estão os seus dentes, você diminui esse contato e diminui o bruxismo. Porque o bruxismo é exatamente o apertamento de um dente contra o outro. E dentes só se encontram para mastigar. Dente não tem que ficar encostado. Dente encosta para fazer mastigação. Só durante o momento que você está se alimentando. Doutor, e como que trata o bruxismo? Esse é um tipo de tratamento. Você cognitivamente perceber-se como é que você está durante o dia. Que esse é o bruxismo diurno, o bruxismo de durante o dia, de vigília. Mas nós temos também um bruxismo noturno, que quando a pessoa tem apneia, que para a respiração, no final ela mastiga um pouquinho. É como se o organismo despertasse, ela desenvolve um movimento e a via aérea volta a funcionar. Que é o bruxismo noturno, que é com desgaste. Justo. Então, há um desgaste. E para isso, se a pessoa não é roncadora, ela usa uma placa protetiva para os dentes, para evitar que os dentes se desgastem, para aumentar um pouquinho o espaço intraarticular. E aí existe a placa de bruxismo. E hoje a placa de bruxismo é difundida, só que com alguns viés, porque a placa de bruxismo não pode ser de silicone. A placa de bruxismo tem que ser de acrílico, ela tem que ser rígida. Porque, vamos analisar se eu colocar um chiclete no meio dos dentes, o que eu vou fazer? Apertar. Se eu colocar uma placa macia no meio dos meus dentes, eu vou apertar. Então, a placa de bruxismo é uma placa rígida, que você passa a noite com essa placa para evitar que haja o desgaste dos dentes. Sempre vê aquela vontade irresistível de mastigar, né? Mas está associado também com o distúrbio do sono. Pessoas que roncam, que não dormem bem, ela tem maior probabilidade de fazer apertamento noturno. E qual que é a relação do bruxismo com a DTM? Então, bruxismo é uma alteração que a oclusão acontece. E o bruxismo pode levar você a ter uma DTM. O que é DTM? É uma disfunção da articulação. Toda alteração que acontece na sua cavidade bucal leva a um distúrbio na sua articulação. E aí é essa relação. O bruxismo pode levar a você ter uma disfunção. E como é que é essa disfunção? Dor articular, estalido. Tem pessoas que começam a não ter força para mastigar, porque a hora que vai mastigar sente dor articular. E as dores na face pode ser na articulação e levar a uma artralgia, que é uma alteração na articulação. E você pode também ter dor muscular, que é a dor miofascial. Miofascial é de músculos da face. Então, começa a pessoa a ter dores. E às vezes o paciente chega ao meu consultório, eu começo a palpar, aperta, tem algumas regiões no músculo que está mais endurecida, que são os nódulos. E às vezes a gente aperta esse nódulo e dá dor referida. Dor na cabeça, dor na nuca, entendeu? Então, assim, dor no ouvido. E essas alterações é pelo desequilíbrio do músculo. O músculo fica contraído tempo demais e o músculo são fibras. E no meio dessas fibras tem vasos, artérias, veias, onde corre sangue. O músculo ficando contraído, as artérias que estão no meio dessas fibras vão ficar exprimidas. O sangue não corre bem ali. Então, quando você alonga e relaxa essa musculatura, o sangue volta a circular e essa região desinflama, porque essa região onde não há oxigenação, ela fica inflamada por um período. Às vezes a gente vê algum comentário de algumas pessoas dizendo assim, eu tinha uma dor de cabeça que eu não conseguia descobrir o que era. E aí acabou que eu fui no dentista e resolveu a minha situação. Chamada de cefaleia tensional.
pela tensão, por essa contração excessiva do músculo, o músculo temporal, o músculo masseter, contraídos demais, é como se criasse uma cinta e os vasos que tem entre esses músculos ficam sem passagem para o sangue. E aí um músculo com menor concentração de oxigênio tem possibilidade de vir a doer. E é o chamado de cefaleia tensional. E até dentro dessa questão do músculo, José Vá, adepto de academia, eu também sou. E a gente fala aqui, e fala sério, não é brincadeira não, a gente pratica mesmo. Em relação a exercício físico, natação, ciclismo, corrida, ajuda? Ajuda muito. Isso tem que fazer parte da vida do ser humano. Nós fomos feitos para movimentar. Sem movimento, a gente vai encurtando. Quanto mais encurta, mais os vasos que estão no meio desses músculos ficam mais contraídos. Então, uma pessoa que faz atividade física produz mais serotonina, que são substâncias que vão dar o prazer, adrenalina, que são hormônios que a gente produz naturalmente se você pratica uma atividade física, se você tem uma vida prazerosa. E isso leva a ter uma vida mais prazerosa ainda, porque normalmente pessoas que fazem atividade física são pessoas felizes. Pessoas que eu já estava rindo aqui o tempo. Que bom. Já que a senhora tocou nesse assunto, a gente está indo para o final do nosso bate-papo. O que a senhora orienta aí para o assinante do 14, para você que nos acompanha, de mudanças de hábito de vida para contribuir com tudo isso que nós falamos aqui, para diminuir? A senhora coloca muito bem que eu sempre olho o meu paciente no todo, eu não estou só olhando a questão aí dos dentes, não. O que a senhora, o Guilherme já falou de exercício físico, o que mais a senhora orienta para que as pessoas tenham mais qualidade de vida nessas questões? Então vamos começar a orientação para as crianças. As crianças têm que sair um pouquinho do celular e do computador. A criança tem que voltar a andar de bicicleta, a brincar, a fazer atividade física para que ela cresça saudável, para que ela respire melhor. Mastigar, comer comida mesmo, mastigar, porque a mastigação faz com que desenvolva a mandíbula. Por que hoje a mandíbula está ficando mais curta? Porque as crianças hoje comem, a maioria da comida é pastosa. Então não desenvolve bem, não tem um crescimento bom. O adulto, fazer uma atividade física, não ganhar peso, comer bem, comida saudável, respirar bem, diminuir um pouquinho as redes sociais e levar em consideração uma boa leitura no livro mesmo, fazer uma atividade física, fazer uma atividade coletiva, um tênis, futebol, as mulheres terem contato com as amigas e esse movimento, dormir bem, analisar a sua cama, se a sua cama está legal. Se você sente uma queimação, leva um pouquinho a cabeceira da sua cama para você dormir melhor, para não ter refluxo, porque o distúrbio do sono está muito relacionado a refluxo. Mas antes de tudo isso, faça uma avaliação com o profissional. Você quer fazer uma atividade física, vá ao médico. Faça uma avaliação se você está bem para fazer uma atividade física, se seu coração está legal. E movimentar, ter uma vida legal, porque a vida passa muito rápido e eu acho que vale a pena viver bem, né? É isso aí, Guilherme Verano. Mais uma entrevista que eu estou chegando à conclusão aqui que a gente tem que procurar mais o cirurgião dentista. Puxa, e porque como? todo mundo entendia que o cirurgião dentista era só para arrancar dente, fazer obturação, e canal e não sei o que tem. Essas duas últimas entrevistas que nós fizemos aqui com duas profissionais da área, a doutora Cláudia Clarkin e agora a doutora Nilce Bonfim, a gente está entendendo que tem que procurar mais esses profissionais que se especializaram nisso e que podem nos ajudar muito. E o Brasil tem profissionais da área de odontologia com muito calibre, com muita capacidade, porque o Brasil é muito desenvolvido na odontologia, tem muitos estudos em andamentos, estudo de formação, muito trabalho de pesquisa. Muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui meu. conosco e a gente vai convidar mais vezes, com certeza. Nas ordens. Sem dúvida nenhuma. Vê que o tempo de um programa não foi suficiente. A gente pode verdade. abordar mais assuntos. E será um prazer. E a função, é claro, do Canal 14 é isso aí, né? Trazer assuntos novos, notícias interessantes, né? E novidades para você, assinante do Canal 14 da NET. Você pode acompanhar esse programa na nossa grade de programação e também no nosso canal do YouTube, tá? Programa Alto Astral 14, não só essa entrevista, mas
as 85 entrevistas anteriores e, quem sabe, outras 80 para frente que terão, você pode acompanhar lá. Mais uma vez, muito obrigado ao assinante do Canal 14 e aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível trazer pessoas com a doutora Nilce aqui. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbante JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínica de Fisioterapia, IHG, que é o Instituto de Hemoterapia de Goiânia, e também Indicom, Gerenciamento de Resíduos. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.